Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje tem Galo no Campeonato Brasileiro e se tem Galo, tem como os caras vêm. O nosso quadro é dedicado a entender o momento do nosso adversário. Hoje o adversário do Atlético no jogo das 16 horas na Arena MRV é o Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro inclusive. E para a gente entender o momento do Dourado, eu convidei o Matheus, que é da página Orgulho Dourado, sabe tudo, do time mais jovem da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Cuiabá, e está aqui para a gente trocar uma ideia sobre o jogo de mais tarde. Antes de a gente começar a trocar essa ideia com o Matheus, aquele pedido de sempre, se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa força, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, gratuito e me ajuda demais. Eu vou deixar também o caminho para você chegar ao trabalho do Matheus aqui na descrição desse vídeo, então dá uma moral, segue o Matheus também, deixa o like, manda para os amigos, ajuda divulgando o nosso trabalho, combinado? Vamos lá então, Matheus, primeiro, muito obrigado pelo seu tempo, claro, pela disponibilidade de trocar essa ideia comigo. Antes da gente começar a falar do jogo propriamente dito, eu queria que você falasse rapidamente, assim, só um resumão para quem não está ciente da história do Cuiabá, sobre essa história super recente, né? O Cuiabá é um time que nasceu em 2001, né? Um time que é deste século, é o único, inclusive, da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, só explica como é que foi esse crescimento meteórico, um time que nasce há 23 anos e já está aí na, 21, 22, 23, 24, quarta temporada consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro. Só um geralzão, assim, para o torcedor atleticano que não está tão ligado na história do Cuiabá entender como que um time é tão jovem e já está, de uma certa forma, consolidado na Série A do Brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos do canal. É um prazer muito grande ter a oportunidade de falar aqui com vocês, falar muito sobre o nosso Cuiabá, que é o time que é orgulho da nossa cidade, que é orgulho do nosso estado. O Cuiabá Esporte Clube hoje é a menina dos olhos do futebol aqui do Centro-Oeste, no Centro-Oeste brasileiro. É um clube muito jovem, como você acabou de falar, fundado em 2001. Vale lembrar que o Cuiabá foi fundado pelo Gaúcho, aquele mesmo, de Flamengo, Palmeiras, aquele grande jogador que teve essa ideia fantástica e louca, na época louca, de fundar um time aqui no Mato Grosso. O Cuiabá ficou um tempo inativo, tá? Teve seu retorno em 2009, quando o até então patrocinador Drebor, que é da família Dresch, comprou o Cuiabá do Gaúcho, né? E com o intuito de um dia chegar na Série A, uma vez que naquele ano havia-se a possibilidade de Cuiabá se tornar a sede da Copa do Mundo. Então, a família Dresch, como via como uma empresa, uns visionários, bom, vamos comprar o Cuiabá, vamos ter uma arena de Copa do Mundo, para muitos vai ser o elefante branco do futebol brasileiro, mas até lá, quem sabe, nós estaremos na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi o que de fato aconteceu, o Cuiabá subiu em 2020, estreou em 2021, tem sofrido e aprendendo todo ano. Eu costumo dizer que nós éramos bebezinho, engatinhamos, hoje já somos uma criança que sabe falar, pedir o que comer, já está se alfabetizando na Série A do Campeonato Brasileiro, e essa situação que nós estamos passando aqui, eu acho que vai se tornar o Cuiabá ainda mais forte. Torço muito para que o Cuiabá não caia para a Série B, mas, consequentemente, se porventura isso acontecer, o Cuiabá tem totais condições, baseado no investimento que tem sido feito nos seus bastidores, principalmente no novo CT do Manuel Dresch, em voltar ainda mais forte na temporada 2026. Perfeito, você já fala aí sobre essa possibilidade de rebaixamento, nós vamos chegar nisso porque realmente a situação de momento do Cuiabá não é confortável na tabela, né? O time é o vice-lanterna. Antes, uma outra curiosidade, assim, em relação à cidade, em relação ao clube propriamente dito, a relação do clube com a cidade. Não tem como, no caso do Cuiabá, como funciona nos outros clubes, né, de Série A e nos clubes mais tradicionais, mais antigos, aquela coisa de a paixão passar de pai para filho. Agora já até está começando a dar, porque já existe ali, tá nascendo ali uma segunda geração, começando a nascer uma segunda geração de torcedores do Cuiabá, mas não tem como ser aquele clube centenário que vem do avô para o pai. Baseado nisso, eu te pergunto, a torcida do Cuiabá está crescendo de ano a ano? Como que é essa situação do crescimento da torcida? Eu imagino que ainda tenha muito torcedor misto, né? Torcedor que torce para o Cuiabá por ser o time da cidade, mas também tem outro clube do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, enfim. Como que é essa situação sobre torcedores e sobre a relação da cidade com o clube, considerando, claro, o fato de o clube ser muito jovem? Muito boa sua colocação. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de explicar isso aí, porque muitas pessoas falam: oh, o Matheus hoje é torcedor do Cuiabá, mas passou do pai para você, de você para o seu filho? Não. Cuiabá tem 22 para 23 anos, vai fazer 23.
eu tenho 36. É impossível eu falar que eu nasci torcedor cuiabanista e que passou de pai para filho. Não, não, não. A não ser que eu só gostasse de novela, né? Então eu gostava de futebol. Então eu hoje, por exemplo, o meu segundo time é o Palmeiras. Mas hoje 99% do meu amor, do meu tempo, da minha atenção, do meu carinho é pro Cuiabá. Mas o Cuiabá tem feito um trabalho espetacular aqui na cidade. Hoje nós temos muitos torcedores mirim, que consequentemente os torcedores mirim acabam arrastando a família toda a torcer para o Cuiabá. Por quê? Esses torcedores mirins tem os mascotes. O Cuiabá tem um trabalho fantástico social aqui na cidade. O clube disponibiliza os mascotes nos bairros periféricos. Então vai lá na escola, lá nos bairros mais distantes. Muitas crianças nunca teve oportunidade de estar na arena. E o Cuiabá leva os seus mascotes, leva as bolas, uniforme, faz sorteio, gincana. Isso acaba nascendo um sentimento diferente naquelas crianças. Que, consequentemente, o Cuiabá, hoje você vê na Arena Pantanal, é um público pequeno? É pequeno, isso é normal, é fato, é um clube jovem, mas é um clube que o torcedor é muito familiar. Você não vê na Arena um caldeirão, você não vê na Arena aquela torcida fervorosa. Você vê o pai, você vê a mãe, você vê o filho, você vê o avô, você vê muitas crianças. Então, hoje, 90% da torcida cuiabanista é torcedor do Cuiabá e de outro time. Isso aí é muito normal aqui na cidade. E uma parte que já vem aí desde 2021, com esse trabalho dessa crescendo Cuiabá na Série A, vem se tornando aqueles torcedores mirim que automaticamente estão convertendo seus pais e familiares a torcer somente para o Cuiabá. Eu tenho 2 filhos, a Isabela de 6 e o Isaac de 8. Hoje eu posso cravar para você o amor que eu tenho pelo Cuiabá, eu tenho passado para o meu filho. Meu filho torce hoje muito, mas muito para o Cuiabá, muito mesmo. Sócio torcedor junto comigo, vai na arena junto comigo, entra com os atletas junto comigo, faz quadrinho de futebol no Cuiabá, então ele vive o Cuiabá. Hoje o Cuiabá ainda não tem a maior torcida do estado, mas daqui a alguns anos é inevitável isso acontecer pelo esse trabalho magnífico que o Cuiabá faz nas escolas aqui da cidade. Pô, muito legal. A Isabela e o Isaac certamente vão ser, ou provavelmente serão, torcedores só do Cuiabá, né? Vão inaugurar essa geração de torcedores que não são mistos e estão realmente focados no Cuiabá, porque tem um time na cidade que está na Série A, que está brigando por estar na elite. Isso é realmente muito legal. Muito legal sua explanação, inclusive, que é muito bom ouvir quem é do local, porque a gente vê de longe, não tem ideia como que funciona, principalmente se tratando de BH, que é uma cidade que tem 2 grandes clubes centenários, enfim, uma rivalidade já centenária. Então é um cenário bem diferente nesse sentido. Agora, falando sobre... Pode falar. Vou pegar um ganchinho para complementar. Eu, como sou muito apaixonado por futebol, e o Cuiabá apareceu na minha vida numa forma assim que faz com que eu realize. Foi a ponte mais rápida para me realizar o sonho de viver com meu filho, que eu não vivi com meu pai lá atrás. E eu não queria que meu filho só tivesse essa experiência de ver uma arena com 4 mil, com 3 mil, com 10 mil. Eu queria que ele vivesse a experiência de conhecer verdadeiramente o futebol em outros centros. Consequentemente, já rodamos o Brasil, o Allianz Parque, a arena lá em Brasília, Mané Garrincha, inclusive o próprio Mineirão. Tive o prazer de levá-lo em 2022 no Mineirão, no jogo do Atlético Mineiro, que nós tomamos de 3-0. E o meu filho teve essa experiência do que é um grande clube, do que é uma grande torcida. E uma coisa eu tenho certeza, eu sou convicto, que num período longo, nós teremos sim um dia aqui o futebol mato-grossense ele sendo fomentado através do Cuiabá, que consequentemente vai fazer com que o Misto, que é outro time daqui, invista, que o Dom Bosco, que o Operário, que o Ação, e nós possamos ter em Mato Grosso um dia um Atlético e Cruzeiro, por que não sonhar com isso? Então, eu quero que o meu filho tenha essa experiência e só deixar registrado que nós já tivemos a oportunidade de conhecer o Mineirão, que é em Belo Horizonte, que é uma cidade fantástica, que nós somos muito bem recebidos. Pô, que legal. Agora tem que conhecer a Arena do Galo, a Arena MRV, o Mineirão já foi. Vimos de cima, lá do Mirante, tem um Mirante lá. Lá na Praça do Papa, lá em cima. Lá, exatamente, vimos de cima a parte final do estádio. Coisa linda, Belo Horizonte é fantástico. Legal, legal demais. Que bom, sempre será bem recebido. Da próxima vez que vier, avise que a gente faz o tour com você lá na arena. Fala, pessoal, pequena pausa no papo com o Matheus para o recado dos nossos parceiros. Primeiro, o recado da KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Apenas para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade e consulte o regulamento
para entender direitinho como funciona. Recado também da Confiax, que ainda está com a campanha Acelera Consórcio. Presta atenção, se você está aí pensando em fazer o seu consórcio da sua casa própria, do seu carro ou de um veículo pesado, um caminhão, por exemplo, apenas neste mês de agosto, a Confiax está com uma condição para lá de especial. Você vai pagar apenas 50% da parcela da mensalidade até a contemplação. É isso mesmo, até ser contemplado você paga só a metade da mensalidade. Estamos falando de consórcio sem juros, sem entrada, sem burocracia. Entre em contato com o pessoal da Confiax, faça o seu orçamento e realize, enfim, o seu sonho, beleza? Bora voltar para a resenha com o Matheus. Meu velho, agora falando do time especificamente, assim, né? Eu tava dando uma olhada na tabela, o time é o vice-lanterna da competição, vem de 4 derrotas consecutivas. Você que é aí apaixonado pelo Cuiabá e acompanha de perto o time. O que está acontecendo com esse time do Petit? Por que não tem conseguido bons resultados? É um time que está com problemas mais defensivos, mais ofensivos. Como se avalia esse momento complicado do Cuiabá no Campeonato Brasileiro? Guilherme, as pessoas me cobram muito aqui no Mato Grosso, porque hoje a página Orgulho Dourado é a página que mais acompanha o Cuiabá. Nós acompanhamos o Cuiabá na Arena, acompanhamos o Cuiabá em outros estados do Brasil, acompanhamos o Cuiabá fora do Brasil. Recentemente tivemos lá no Chile, acompanhando a Sul-Americana, e nós acompanhamos de perto o trabalho que é realizado pelo Petit, como acompanhamos também do Interino, já acompanhamos do Antônio Oliveira lá atrás, e todos os atletas nós sabemos, um por um, de que forma é realizado o trabalho. O trabalho é bem feito. O trabalho, ele é bem feito. E o treinador, o presidente, o Cristiano Dres, chegou e já disse, em alto bom som, que ele confia nesse grupo, que ele não vai fazer contratações bombásticas ou através de pressão, porque ele sabe que a conta pode chegar, e quando chegar, vai chegar para ele mesmo, porque o Cuiabá é uma SAF, o Cuiabá tem um dono, né? Então, ele sabe, está convicto naquilo que ele está fazendo. É muito normal ter pressão da imprensa, ter pressão do torcedor, de querer contratação. E nós temos um cenário complicado aqui na cidade, que eu, como página, através da página, falamos com o nosso seguidor a seguinte opinião. Algo é inevitável que está errado, porque contra números não há argumento. Não tem como você vir a público, igual o presidente falou que o Cuiabá é um time bom, vai usar os jogadores da base e ele confia nesse grupo. Ponto. O Cuiabá é um time bom. Não vai fazer loucura para a contratação, porque o Cuiabá é administrado de uma forma diferente do mercado. Então, o time é bom, não deixou claro que vai contratar, porém, quando você vai na tabela e vê, nós somos penúltimo colocado, estamos com saldo negativo e gols, mais de 4 partidas perdidas nas últimas 5 rodadas. Ou seja, se o time é bom, não vai contratar, o resultado não está acontecendo, alguém é ruim. Então, se você fazer uma análise fria, baseado no que o presidente disse, se o time é bom, o resultado é ruim, o trabalho da comissão técnica não está surtindo efeito. Então, eu acho assim que o Petit é um excelente treinador, mostrou ser capaz de, com um time mais competitivo, apresentar um bom trabalho, só que a realidade financeira do Cuiabá, que é um clube empresa, possibilita ter esse elenco. Que te garanto, viu, Guilherme? Você vai achar que eu sou louco, mas eu não sou, não. Para acompanhar o Cuiabá dia a dia, eu te garanto. É o melhor elenco que o Cuiabá já teve nos últimos 4 anos da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas sabe qual que é o problema? Que os demais concorrentes diretos também investiram e arrumaram um melhor elenco ainda. E o que acontece? Esses clubes que fizeram esse investimento, que contrataram agora no meio da temporada, esses atletas entraram e deram retorno. Você quer um exemplo? O Grêmio contratou, o Grêmio tá brigando ali embaixo também no momento. O jogador que entrou, foi contratado, fez 2 gols aqui na Arena Pantanal contra o Cuiabá e um contra. Então aí você já vê que o Cuiabá pode ter um time competitivo, mas os concorrentes diretos também montaram um time competitivo. Então eu acredito que vai ser inevitável, se nas próximas 2 ou 3 rodadas o Petit não apresentar uma reação que nós não temos visto dentro de campo, nós não temos visto nos bastidores, eu acredito que não é a política do clube mandar treinador embora. O Cristiano já bateu que ele não vai cair, mas contra números. E nós sabemos que o futebol brasileiro é baseado em resultados. O Petit começa a balançar no cargo caso não consiga apresentar pelo menos uma evolução técnica e tática no jogo contra o Atlético Mineiro. Porque é muito normal a gente perder pontos para o Atlético. É normal. Eu sou torcedor, mas não sou um hipócrita de chegar aqui e falar que nós vamos chegar e vamos ganhar. Pode acontecer? Pode. Porque o Cuiabá é um time muito reativo. Estive no Morumbi recentemente, nós ganhamos do São Paulo no Morumbi.
Tive lá no Neoquímica Arena, por muito pouco não ganhamos na Neoquímica Arena. Tive no Maracanã, nós quase calamos 56 mil pessoas. O Cuiabá é um time reativo, é um time perigoso, é um time chato. Mas garanto para você, perder para o Atlético não é o problema. O problema é a forma que perderemos ou perdemos para o Atlético, como aconteceu no primeiro turno, que nós fomos goleados de uma forma humilhante na Arena Pantanal. Então, o que acontece no Cuiabá, na minha opinião, como comentarista e como torcedor, é que o trabalho do Petit não deu liga baseado no elenco que o clube montou. Perfeito, o atacante que ele citou aí do Grêmio que brilhou na estreia é o Bright White, né, o dinamarquês que chegou, fez 2 gols a favor e um contra no jogo na Arena Pantanal, né, o Grêmio venceu por 3-1 o Cuiabá na última rodada e realmente o Cuiabá chega pressionado por isso. Insistindo um pouco no lado técnico da coisa, assim, Matheus, quando você enxerga os jogos do Cuiabá nesse momento, você já falou, olha, o elenco é esse aí, não vai vir contratações, a gente tem que tentar fazer o melhor com o que dá. No início do nosso papo, você já até falou abertamente, olha, se cair, é trabalhar para voltar em 2026, faz parte, o futebol é isso mesmo. Mas quando você assiste os jogos do Cuiabá, o que é que te incomoda como torcedor? Você acha que é um time que está combatendo pouco? Você acha que é um time que está faltando estratégia ou realmente a qualidade? Você bate o olho e fala assim, cara, o time é bem treinado, o time briga, mas os caras são melhores mesmo. Qual que é a sua impressão? Não, a minha impressão ela é muito clara e eu sou muito assim, coerente daquilo que eu falo e penso, que eu sempre expresso muito, sou muito aberto lá na página do Globo Dourado. Inclusive, quero aproveitar a sua audiência e pedir para vocês que conhecer um pouco do nosso trabalho, @Orgulho Dourado lá no Instagram. O Cuiabá, cara, é um time com jogadores experientes, jogadores que já fizeram bons trabalhos em outros clubes. O que mais me incomoda hoje no Cuiabá é a falta de repertório do treinador. Eu acho que é a falta de repertório. Vamos lá, eu vou te explicar o porquê. Ele é fiel ao seu esquema de 4-3-3. Não tem condição de nós encararmos. Pode dar certo um jogo ou outro, mas quando você vai pegar um time bem encaixado, um time que tecnicamente é igual ao Superior Cuiabá, nós vamos ficar em desvantagem. E o time do Cuiabá, o que é mais importante do que fazer gol é não tomar. É não tomar, ou seja, é o futebol feio que a gente tem que apresentar para, consequentemente, construir um bom resultado. E o que me incomoda é isso aí. Eu acho assim que os treinadores, o Antônio Oliveira que passou recentemente, chegava, tinha jogos que era difícil de assistir, porque é um time que defendia muito, não preocupava tanto com o ataque. Primeiro ele defendia, era um time difícil para fazer gol. Se você for ver os números do Cuiabá nos outros anos, era negativo? Era. Mas era um time que perdia com poucos gols. Quando perdia, era um time difícil de ser vazado. E depois, lá na frente, jogar por uma bolinha, era um gol do Daverson, era o gol do Zito Pita, o Derek Lacerda, o Cafu, e é isso aí. O Petit chegou encantando o torcedor cuiabonista. Toque rápido, um time mais solto. Eu falei, gente, uma hora a conta vai chegar. Nós não temos condições, baseado com os atletas que nós temos, de bater de frente com os outros clubes. Chegou no Morumbi, jogou de igual para igual no 4-3-3 com o São Paulo. Deu certo. Mas naquela ocasião de gente, esse esquema é perigoso. Nós temos que, antes de pensar em ganhar, se defender. Recentemente, o que me deixou insatisfeito é que ele mudou o repertório. Mas ele mudou o repertório somente na formação, mas não com os atletas que realmente desempenham um bom futebol com 3 zagueiros, por exemplo, um meio-campo mais povoado. Então o Petit dá sinais que não conhece as características individuais de cada jogador. É triste eu falar isso, eu acho que chega até a ser desrespeitoso, que eu não gosto, eu já disse isso na página, porque quem conhece os atletas é o treinador. Mas como nós acompanhamos o clube e já acompanhamos outros trabalhos, nós já vimos esses mesmos jogadores desempenhando uma outra forma de jogo que deram resultado. Então isso me incomoda demais, insiste muito em atletas que pode estar treinando bem, porque treino é uma coisa, jogo é outra. Tem atleta que sente a pressão e não desenvolve um bom futebol, então tem que dar oportunidade para outro, porque vai que esse cara muitas vezes ele não está fazendo um bom treinamento, mas ele é um jogador mais cascudo que vai se entregar mais na pressão dentro de campo, porque tem uma pressão, e a pressão no Cuiabá não é nem tanto externa, é interna, dentro do vestiário. A entrevista mais, eu acho que mais bombástica do futebol brasileiro dos últimos anos foi feita para o presidente. Aí você analisa. Se com a câmera cara a cara, com o microfone ligado, o presidente falou daquela forma e aquelas coisas, imagina o que não acontece dentro do vestiário. Então, o Cuiabá tem pressão, sim.
Então, o que incomoda eu assistindo o jogo do Cuiabá no momento é a falta de repertório e conhecimento de estilo de jogo dos atletas que o Petit vem realizando. Quando você fala da entrevista, é aquela que ele falou sobre motivação, né? Só lembra rapidinho aí pro pessoal. Inclusive, foi eu que fiz essa pergunta. Pessoa que acorda 5 horas da manhã, pega um ônibus para ficar no sol, lá no CT do Cuiabá, lá, cortando grama, esse cara tem motivação. Ele tem motivação. Agora vamos pensar esses atletas aqui, que os caras ganham 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil por mês. É ridículo falar em motivação. Para mim isso aí chama-se falta de vergonha na cara, quem não tiver motivado. Falei, vamos mexer com outra coisa. Quem não tiver motivado em estar jogando numa arena de Copa do Mundo, num gramado que é um tapete contra o Atlético Mineiro, um time cheio de jogadores conhecidos, sendo transmitido para o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que é falta de assumir a responsabilidade. Né? Tem gente que está com a barriga cheia aqui dentro do Cuiabá hoje, está satisfeito com a situação, ganha bem, bicho é bom, a estrutura do clube hoje é top. Top. O campo que o Cuiabá treina é perfeito. Nós estamos construindo um CT aqui perto, aqui, que vai ser um dos melhores do Brasil. Então, assim, motivação, não. Eu acho que quem não tiver motivado aqui tem que pedir para ir embora, criar vergonha na cara e pedir para ir embora. Isso aqui não é Não estamos aqui para brincadeira, eu não estou aqui para brincadeira. Eu largo a minha vida por causa do Cuiabá. Eu fiquei 10 dias viajando agora. Agora, quem vier aqui falar que está desmotivado e a gente entrar no assunto, falta de motivação, não, meus amigos. A pessoa tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Essa pergunta da motivação foi eu que fiz, porque em janeiro, numa entrevista coletiva na estreia do Cuiabá na Mato Grossense, o treinador Antônio Oliveira falou que o grupo era bom, que o ano ia ser desafiador e que o maior desafio para ele no ano inicialmente seria motivar esses atletas a querer jogar o campeonato mato-grossense, porque o Davidson foi campeão da Libertadores, já ganhou o Brasileiro, né? O Walter Paulista, né? Foi campeão pelo Corinthians, o Marlon. Então tinha que motivar esses atletas a ter que jogar no interior do Mato Grosso, num campo ruim, como acontece muito aqui. E aí acabou tranquilo. Quando teve essa coletiva lá, eu falei que de fato que poderia estar acontecendo, que o clube não estava sentindo motivado, os jogadores estavam desmotivados. E ele deu aquela resposta que bombou o Brasil todo, mas eu fiz baseado, inclusive, parafraseei as falas do próprio Antônio Oliveira, que eu estava argumentando aquilo que ele mesmo explicou, que o motivo era motivar esses atletas. Não conseguiram? E a resposta foi aquela que eu acho que ali foi o divisor de águas do ano do Cuiabá. Eu acho que uma fala daquela lá, eu acho que ela mais atrapalha que ajuda. Eu acho que ali você expõe atleta, pai de família, jogador, família e, consequentemente, o que estava ruim, a tendência era piorar. Tanto que no meio desse caminho ele tentou consertar novamente, reintegrando o Davidson, ficou mais um mês sem querer treinar, jogar, e depois dele decidiu jogar e foi-se embora. Mas eu acho que ali foi o divisor de águas e a gente, infelizmente, ainda está colhendo frutos daquele momento, Cuiabá. Perfeito. A gente vai falar do Davidson também, até porque agora ele tá justamente aqui no Galo. Antes eu preciso te perguntar sobre a escalação do time para esse jogo contra o Galo. O Cuiabá tem desfalques nesse momento, vem com todo mundo para BH. Qual que é o provável time? O que dá para você dizer para a gente sobre esse Cuiabá que vai enfrentar o Galo na Arena? O Cuiabá está com um problema que podemos dizer que é crônico no elenco do lado esquerdo. Nós tínhamos aí 2 atletas e um da base, que era o Riquelme e o Ramon, e o Juan Tavares. Porém, o Riquelme foi vendido, o Ramon contundiu, e o que era 3 opção, agora nós só temos uma, que é um cara da base, que é o Juan Tavares. Então, assim, de novidade, novamente a escalação do Juan Tavares, que é o único jogador que nós temos para jogar nesse lado esquerdo. O Petit tem o grupo inteiro à disposição. Infelizmente, algumas opções que ele tem colocado para sair jogando não condiz com que a maioria dos torcedores e imprensa acha que seria o ideal. Por exemplo, no último jogo nós tivemos o Denilson no banco, o Denilson é um dos melhores jogadores do Cuiabá. Tivemos o Derek Lacerda no banco, o Derek é o jogador que quebra aquelas linhas. Tivemos o Cleison no banco, o Cleison é um dos jogadores mais agressivos que nós temos. Então, não tem como eu cravar se realmente ele vai entrar com o time da última rodada ou se ele vai novamente escalar esses jogadores que, na nossa humilde opinião, é o que nós temos de melhor no plantel. Perfeito. Eu tô vendo a escalação aqui do jogo contra o Grêmio. Ele foi de Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves, que aquele é São Paulo, né?
Alain Isso. Pereur e Juan Tavares, Lucas Mineiro, Fernando Sobral, Max, André Luiz e Isidro Pita, que é hoje o grande destaque desse time, assim, individualmente falando, é o cara do time, é o Pita, né, sem dúvida. Exatamente. Na verdade, o Cuiabá geralmente joga para o centroavante. Então, tanto o Davis quanto o Pita, na sua fase titular, também era artilheiro do clube. Hoje, o Pita, ele é o melhor jogador que nós temos do meio para frente. É um cara muito forte, né? De frente para o gol. É um cara que tem uma força física muito, muito pelo alto. E, consequentemente, não é à toa que ele é um dos artilheiros do clube, né? É um dos artilheiros do campeonato também. E a nossa esperança de gol hoje, né, logo mais, aí na Arena MRV. Show de bola. Agora queria te ouvir sobre o Davin, né? O Davin da piscadinha, essa figuraça que é o Daverson. Acabou de chegar aqui, já fez 2 jogos aqui no Galo, entrou no Clássico contra o Cruzeiro, foi titular no jogo do Atlético contra o São Lourenço na Libertadores, ainda tá, claro, acostumando com os companheiros, entendendo a movimentação. Queria que você falasse rapidamente, assim, como foi, no geral, a passagem dele pelo Cuiabá e o que aconteceu, né? Que ele ficou afastado, aí foi reintegrado, aí chegou a fazer gol, inclusive. Aí o Atlético apareceu, botou o dinheiro que o Cuiabá pediu e trouxe o jogador. Então, um pouco da sua percepção, como torcedor, claro, também do Cuiabá, sobre o Davin. Cara, o Davidson chegou aqui em Cuiabá como meu ídolo e foi embora como meu amigo. Ele se tornou um amigo pessoal. Confesso para você que tive os dois sentimentos com a partida do Davidson. A partida de felicidade, de amigo, de ver um cara que tem que voar novos voos. Aí a gente tem que ser muito real, cara. Nenhum jogador quer jogar no Cuiabá. Os jogadores vêm para cá para se restabelecer, para fazer um bom campeonato, ganhar visibilidade e ir embora. O Cuiabá ajuda a carreira desses atletas e esses atletas deixam o seu legado no Cuiabá. E foi o que aconteceu com o Davidson. E também fiquei triste como torcedor nós ter perdido nossa referência no ataque. Eu acho que muitos jogos você ganha já impondo respeito, e é o respeito que o Davidson impunha. Muitos jogos você ganha com a catimba do jogador experiente. O Davidson inúmeras vezes nos ajudou muito. Já atrapalhou em alguns jogos, é normal, é ser humano, porque muitas das vezes ele fica marcado pela arbitragem, mas é um atleta assim que, na minha humilde opinião, é um dos maiores da história do Cuiabá. Ele foi um combo completo aqui na cidade. O Cuiabá era um antes do Davis, o Cuiabá é outro hoje. O Cuiabá cresceu muito em mídia, cresceu muito em marketing. Muitas pessoas conheceram o Cuiabá através do Daverson. A imprensa mundial conheceu o Cuiabá através do Davidson. O Davidson é um cara que ele é muito mídia e ele é muita bola. Um jogador que faz um pivô como poucos no Brasil, um jogador que dificilmente perde aquela raspada do tiro de meta. E esse tipo de atleta, dependendo do esquema que o treinador usa, agrega muito em muitas partidas. Eu tenho certeza que o Atlético acertou em cheio em arriscar no Davis, que acaba sendo você arriscar, porque o Davis ficou 3 meses sem jogar, o Daverson já está com uma idade de 33 anos, então, consequentemente, é um jogador que já não é mais nem um jovem. Mas acredito que é um risco que vale muito a pena. Ele vai dar muito orgulho para o torcedor atleticano. Até falei para o Davis essa semana. Falei, Davis, eu tô me lembrando da minha adolescência, quando você tinha uma namoradinha, aí você vê a ex com o outro, dá uma sensação ruim demais, ele caiu na risada. Mas, pelo amor de Deus, não vai judiar muito de nós, não. Brincadeiras à parte, desejo muita sorte pro Davis, ele merece o mundo. Ele é um cara assim que, se você tiver a oportunidade de conhecer, você vai entender o porquê que eu tô falando isso. É um cara assim que muitos têm raiva dele pelo jeito que ele é, ama pelo mesmo motivo, mas eu desafio quem odeia o Davidson ter um contato com ele e continuar odiando como profissional, que é um cara extremamente comprometido e dedicado, e como ser humano. Legal demais, espetacular o seu relato, muito massa. E eu ia te perguntar se você tá com certo medo aí da lei do ex, mas pelo visto sim, né? Se sair um golzinho dele na arena, vai bater um sentimento ainda mais doloroso aí no coração, né? Porque é o Entendi. seguinte, cara, a lei do ex, ela é infalível. Eu quero que o Cuiabá ganhe. E se for me arriscar para cá, é 2-1, porque um gol é do Daverson. A lei do ex é infalível, ele deve estar com sangue nos olhos para querer jogar esse tipo de jogo. E já vou te adiantar, ele vai fazer o gol, ele vai fingir silêncio, ele não vai comemorar, ele vai fazer todo um teatro. O Daverson, ele é um combo completo, cara. Por isso que aqueles cara mais sistemático odeia ele. E aquele que gosta da resenha, ama. Porque o futebol tá muito chato, cara. O futebol tá chato demais.
Futebol tá muito chato, muito chato. E o Davidson é aquele jogador raiz, um dos poucos que ainda temos no futebol brasileiro. E a gente tem que aproveitar de ter a oportunidade de ver um atleta igual ele ainda em atividade no nosso futebol. Excelente. Eu ia te perguntar o palpite para o jogo mesmo, o placar, mas já tá dado aí. O 2-1 para o Cuiabá é o seu palpite. Eu vou de 3-1 para o Galo, é o meu palpite para o jogo. E para gente fechar a resenha, Matheus, queria te perguntar: você falou assim, cara, o Davidson tá entre os principais ídolos aí da história do Cuiabá. Talvez para o torcedor que torce para um time centenário, assusta ouvindo isso. Gente, o Cuiabá tem 23 anos. É super natural um jogador que foi importante na consolidação de um clube na Série A, de levar relevância para o Cuiabá, como o Matheus falou que o Davidson levou, estar entre os mais relevantes da história do clube. Eu queria te perguntar, além dele, nas rodas de torcedores do Cuiabá, a discussão é envolvendo quais nomes? Quais nomes estão ali na prateleira de principais da história do Cuiabá? Só de curiosidade. Porque assim, se nós formos analisar friamente, das pessoas que compõem o Cuiabá bem mais tempo que eu, tem outros nomes, mas é inevitável o Davidson não ser um dos primeiros, juntamente com o Walter, que o Walter foi a primeira contratação de peso da história do Cuiabá. Quando ventilou o Walter aqui, a imprensa nacional não acreditaria que ele viria para cá. E nós, como torcedor, não imaginaria que um goleiro que tinha totais condições de bater de frente com o Cássio e ser titular do Corinthians, até porque ele não era titular, mas pela história do Cássio, não pelo futebol que o Cássio vinha apresentando. Prova que desgastou e acabou saindo do Corinthians. Então, para nós, o Walter foi a primeira contratação bombástica. Nós ficou parecendo assim, aqueles bobalé com um sorriso largo. Eu falava, Walter é goleiro do Cuiabá. A gente ficou sem acreditar quando ele veio para cá. Então, o Walter, o Daverson, e nós temos os nossos craques da nossa história. Bogé, que é o volante, que inclusive foi ultrapassado recentemente pelo Walter, né, há um mês atrás, e há 2 semanas foi ultrapassado pelo Marlon. Então o Bogé hoje é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Cuiabá Esporte Clube. Temos o Fernando, o 10, era o 10 do Cuiabá. Agora, um dos artilheiros, o maior artilheiro da história do clube, que jogou pelo Flamengo. Temos o Moreno, temos inúmeros jogadores que têm a sua história. Eu costumo na página, novamente quero convidar os seus telespectadores a seguir e acompanhar nosso trabalho no Instagram, no @Orgulho Dourado, que fazem parte da história do Cuiabá. Nós sempre falamos, hoje, o Cuiabá já é um edifício que está se construindo, mas para o edifício estar nessa altura, teve um alicerce. E para o edifício estar sustentando e estar crescendo, o alicerce ele tem que ter sido bem feito, tem que ter sido sólido. Então, assim, esses atletas no qual eu citei têm total importância na história do clube. Não é à toa que recentemente o clube homenageou eles, tanto lá na Arena quanto no seu CT, que é um dos mais bonitos do Brasil. Eu conheço inúmeros CT do Brasil e te garanto, viu, Guilherme? O Cristiano, que é o presidente, ele pegou um tiquinho, vamos falar, tiquinho do Neoquímica, tiquinho do Allianz Parque, um tiquinho no Mineirão, um tiquinho, e foi montando o dele, ficou a coisa mais espetacular. Você chega no CT do Cuiabá, você fala, isso aqui é do Corinthians. Opa, esse banheiro aqui é igualzinho que ele pegou lá do Palmeiras. Opa, entendeu? Ele foi montando. Então, assim, é um clube diferente, cara. O Cuiabá é diferente de qualquer clube do futebol brasileiro. E por isso que eu falo com muito orgulho de nossos ex-jogadores e com muita humildade e orgulho de falar que hoje um dos maiores da história é o Daverson e também o nosso goleiro Walter. Legal demais, excelente, vida longa ao Cuiabá, máximo sucesso, desejo sorte na briga contra o rebaixamento, claro que não no jogo de mais tarde, nossa torcida do nosso lado aqui é que o Galo vença, né, o retrospecto é muito favorável ao Atlético, são 8 jogos até aqui na história, aliás são 7, né, o Atlético venceu 6 e houve um empate, né, nunca houve vitória do Cuiabá e são 15 gols do Galo contra 2 do Cuiabá no retrospecto, mas é futebol, então 90 minutos muito importantes logo mais. Que seja um jogo legal, você quando voltar a BH será muito bem recebido, Matheus, grande abraço para você, obrigado mais uma vez pelo papo e muita saúde, muita alegria para você, para sua família, para seus 2 filhotes cuiabanistas aí e para todos os torcedores do Cuiabá, obrigado mesmo pelo papo, foi muito massa. Ô Guilherme, eu que agradeço, me senti muito lisonjeado de ter a oportunidade de estar aqui com você, espero ter outras oportunidades e sempre que tivesse disponível, estarei com o maior prazer aqui falando com você. Deixar um forte abraço a todos aí de BH, que é uma cidade que eu me senti muito à vontade, me senti muito em casa e, consequentemente, com certeza, no futuro bem próximo, estaremos novamente aí na cidade de Belo Horizonte. Beleza, meu irmão? Forte abraço. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.